e diz assim, Mateus capítulo 1, leremos a partir do versículo 18. Diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Feche seus olhos. Senhor, te agradecemos porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, Senhor, e aqui estamos na Tua presença, na Tua casa, a ouvir a Tua voz, nessa data, nesse Natal de 2022, te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui. Em nome de Jesus, toma o Teu servo nas Tuas mãos, Pai, toca na minha saúde, na minha mente, na minha voz, ó Deus, que eu possa estar, ó Deus, atento àquilo que o Senhor quer falar à Tua igreja. Pai, fala conosco, assim oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem se assentar. Nós sabemos que o Natal é uma data cristã com uma extensão, uma magnitude muito grande. Nenhuma outra comemoração, nenhum outro evento, em qualquer época, tem essa magnitude do Natal, tem essa extensão territorial do Natal. E aqui nessa noite nós vamos falar exatamente sobre alguns pontos tão importantes que podemos e aprendemos no nascimento de Jesus. O mundo tenta tirar o foco do nascimento de Jesus, tentam colocar o Natal como Papai Noel, tentam tirar ali o foco de Jesus. Mas, meu amado irmão, quando nós vamos para a Bíblia, nós não temos uma data precisa para o nascimento de Jesus. Nós comemoramos agora em dezembro, mas provavelmente não foi em dezembro, porque o recenseamento não se daria num período de frio, mas comemoramos. O que importa é que Jesus nasceu. E o primeiro ponto que eu compartilho aqui nessa noite, Deus ele está falando, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Nasceu o Salvador. Primeira característica que nós aprendemos aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, nasceu não apenas um menino, nasceu não apenas uma pessoa, nasceu o Salvador. Está falando aqui o anjo, com José, falando: olha, não tenha medos, não temas de receber Maria como esposa, porque o que foi gerado nela é do Espírito Santo, mas você porá nele o nome de Jesus. E nós sabemos que lá na frente, por exemplo, lá em Filipenses, nós podemos ler que Jesus é o nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus é o nome o qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, o primeiro ponto que eu compartilho aqui nessa noite: nasceu o Salvador. Cantem, cantai, porque nasceu o Salvador. E Ele salvará, vai remir nossa alma da morte. No nome dEle, no sacrifício dEle, Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo, e somos remidos, somos resgatados, salva da morte, e temos nosso nome escrito no livro da vida, e temos também a salvação no tocante ao pecado. Salvará o seu povo dos pecados deles. Temos redenção, temos o perdão dos nossos pecados. Jesus veio, nasceu com um propósito, com uma missão, morreu na cruz,
levou sobre si nossas enfermidades, nossos pecados. Está lá em Isaías. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, mas nasceu o Salvador, e ele vai remir, vai estar todo aquele que nele crê, todo aquele que dobrar os joelhos, todo aquele que confessar, todo aquele que se arrepender. Veio para a salvação de muitos, e somente nele há salvação, e somente nele há o perdão dos pecados. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então Natal é salvação, Natal é perdão. Veio Jesus, nasceu Jesus, e ele salvará o povo dos seus pecados. E glórias a Deus, porque nele podemos ser lavados, somos remidos, temos nossas vestes alvas como a neve. Meu amado irmão, minha amada irmã, você pode dar um glória a Deus, porque nasceu o Salvador, nasceu Jesus Cristo, é Natal. E hoje você não está mais perdido, hoje você não caminha mais para trevas, não caminha mais em trevas. O mundo que estava em trevas viu grande luz, nasceu Jesus. Ele disse: eu sou a luz do mundo, aquele que crê em mim não andará em trevas. Então Natal é salvação. Natal, meu amado irmão, lembrar que temos o perdão dos nossos pecados. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte, como diz Romanos, capítulo 3, versículo 23 e 6, versículo 23. Mas nele nós temos a salvação, o perdão dos nossos pecados. E aqui o versículo 23, ele vai dizer, versículo 22, ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Está lá em Isaías capítulo 7, versículo 14. E Emanuel significa Deus conosco. Natal é lembrar que você não está sozinho, você não caminha sozinho, tem alguém que está contigo todos os dias, até a consumação do século. Seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, e ele é Emanuel, o significado, Deus conosco. Ou seja, aonde você estiver, aonde você colocar a planta dos teus pés, aonde estiver, meu amado irmão, pode ter gigante, adversidade, tormenta, luta, medo, pode estar ali, meu amado irmão, tentando derrubar a gente, o diabo tentando buscar alguém para devorar, para tragar, mas lembra que Jesus nasceu, é Natal, e Ele está contigo aonde quer que você andar, Ele é contigo. Você pode dizer, Ele é Deus conosco, Ele é comigo, Ele é com a minha casa, Ele é com a minha família, Ele está comigo, no meu trabalho, na minha vizinhança, na minha casa, na minha trajetória. Eu vou daqui para casa, eu vou daqui para o trabalho, eu vou visitar. Deus está contigo e você não vai temer. Ele pode falar nessa noite aos nossos corações e você ouve: não temas, porque eu estou contigo. Quantos versículos tem falando, quantas passagens que Ele está contigo, que Ele é Deus conosco, que Ele não esquece de nós. Isaías vai falar: não me esqueço, ainda que uma mãe venha se esquecer do filho que amamenta, e eu não me esquecerei de ti. Então, segundo ponto, lembra que Natal, Jesus nasceu, a virgem concebeu, deu à luz um filho, Ele salvará o povo dos pecados, e Ele é chamado por Emanuel, que significa Deus conosco. Terceiro ponto, acompanhe o capítulo 2 de Mateus, leremos a partir do versículo 5, que diz assim: eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, de nenhum modo é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido e, enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando o tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei,
os magos partiram, e eis que a estrela que viram no oriente ia diante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. E diz o versículo 13: depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Esses magos, eles vão até Herodes perguntando aonde estava Jesus. E Herodes tenta enganá-los, tenta persuadi-los, porque Herodes queria matar o menino. Falou: olha, se vocês vão e se encontrarem, venham aqui venham me informar aonde está o menino, para que eu venha também adorá-lo. E aqui nós vemos que nasceu, em você, diz a promessa, diz a profecia, e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é menor, porque de você sairá o guia que apacentará o povo de Israel. O que eu vejo aqui nesse texto de tantos ensinamentos é que Jesus é o seu guia, é Ele que te dirige, é Ele que guia, é Ele que dá a direção, te guardando, zelando, cuidando por você, assim como cuidou dos magos, assim como cuidou de José e Maria e de Jesus, porque estava armada a cilada, estava armado ali o perigo, mas há de nascer, e nasceu o guia que apacentará o meu povo Israel. Ou seja, você é cuidado, você é apacentado por Jesus. É Ele que te guia, é Ele que te direciona, é Ele que mostra o caminho, é Ele que te coloca nos lugares seguros, é Ele que te faz deitar, repousar em pastos verdejantes, que Ele é o seu pastor. E o pastor guia, o pastor direciona, Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E nasceu Jesus. E aqui nós vemos então o terceiro ponto: Ele é Salvador, é Deus conosco, e Ele nos traz proteção. Olha que diz no versículo 13: depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, falando: olha, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Ou seja, Deus te guarda, Deus te direciona. Deus também falou em sonho para esses magos não voltarem à presença de Herodes, e eles seguiram por outro caminho. Sabe o que nós aprendemos aqui, meu amado irmão, minha amada irmã? Que Deus vai te direcionar. Nasceu o guia, nasceu o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Ele vai te mostrar os lugares, a direção, o caminho certo. Não vai permitir que seus pés vacilem. Mas precisamos estar atentos, precisamos obedecer, precisamos ouvir a voz de Deus. Foram avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes. Talvez alguém: não, vamos voltar para Herodes, é o cara da região, vamos agradá-lo, não vamos ouvir a voz de Deus não, vamos lá, talvez ele nos dê presente, talvez ele nos dê regalias, talvez ele nos dê coisas materiais. Precisamos ouvir e obedecer. Ou seja, em Deus temos sim a proteção, temos o cuidado, mas temos que ouvir, temos que obedecer. Da mesma maneira, Deus falou com José, falando: olha, levante-se, tome o menino, tome a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você. Olha só, Deus levou eles para o Egito para que se cumprisse a profecia: do Egito te chamei. Mas Deus falou: vocês não vão ficar lá para muito tempo, não vai ficar para sempre lá não. Deus falou para ele: até que eu avise você. Herodes procura o menino para matá-lo. Diz o versículo 13: levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Talvez o Egito é o lugar que ninguém queira estar. Tem gente que queria voltar para o Egito, lembramos do povo de Israel. Mas temos que obedecer. José se levantou, pegou o menino, pegou a mãe do menino
e foi para o Egito e ficou por lá. Olha só, cuidado de Deus, direção de Deus, é isso que Deus faz contigo. Deus te direciona, Deus vai te guardar, Deus vai proteger, Deus vai enviar um anjo, vai falar: filho meu, filha minha, vem para cá, vem para lá, vem, porque eu estou te guardando, eu estou te protegendo. Pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, que você serve, você adora o nome de Jesus, que é o nome que está acima de todo nome. E José obedeceu. A ordem foi: levante-se e vai para o Egito. E quantas vezes as pessoas questionam, murmuram: mas Egito, Senhor, eu estou com o Rei dos Reis no braço. E quantas pessoas: eu estou com a promessa, eu tenho chamado, eu tenho... e ficam nessa de não querer obedecer a Deus. Senhor, eu tenho chamado, preciso ir para lá. Senhor, eu tenho a promessa, preciso passar por esse processo. Senhor, o rei do... fica... Se Deus enviou, meu amado irmão, é porque Deus tem e quer o melhor para você, o melhor para a sua vida. Deus está guardando. E ele ficou lá até a morte de Herodes. Herodes, aquele que ameaçava, morreu. Ficou lá até a morte de Herodes. Aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Ou seja, todos aqueles que vão ameaçar, toda a seta do diabo já está caindo por terra. Se preciso for ir para o Egito, se preciso for passar pelo deserto, se preciso for passar por essa tempestade, Deus está contigo. Ele é Emanuel, Ele é Salvador, Ele é Deus conosco e Ele te protege. Você não está sozinho. E na hora certa, todos aqueles que perseguem vão cair por terra, e a vitória grande, a vitória é no nome de Jesus, que é dado o nome acima sobre todo o nome. E o capítulo 2, o versículo 19 e 20 diz assim: depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Levantando-se José, tomou o menino e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Primeiro momento que Deus manda eles irem para o Egito era para a proteção. Ou seja, Natal é lembrar que Deus nos protege. E agora, a promessa se cumprindo dele ter falado: olha, vocês vão ficar lá até que eu os avise. E agora Herodes morreu, e agora Deus está avisando: pode voltar, volta para Israel, porque aqueles que queriam matar o menino já morreram. Quarto ponto que eu compartilho aqui é que em Deus, em Cristo Jesus, nós temos direção. Ele não ficou perdido, ele não ficou esquecido ali na terra do Egito. Deus não vai deixar você esquecido em lugar nenhum, meu amado irmão. Se Ele falou que vai tirar, que vai chegar o momento que vai ter que sair, Ele vai avisar. Pode ir preparando o coração, quando menos esperar, vai ter mudança, vai ter novidade, vai ter coisa nova. Vai chegar o momento de sair do Egito e voltar, porque você é direcionado por Deus. Você tem um guia, nasceu o guia, como acabamos de ler aqui: de você sairá o guia que apacentará o meu povo, o povo de Israel. E agora nós vemos aqui: levante-se, tome o menino, vá para a terra de Israel, porque aqueles que queriam matar o menino já morreram. E mais uma vez o versículo 22: porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir lá. E, tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Mais uma vez aqui ele é avisado por Deus e ele foi para a região da Galileia. Ou seja, meu amado irmão, preste bastante atenção: você é direcionado por Deus, porque a palavra foi: pode voltar para a terra de Israel. Mas para onde?
E quando ele chega na terra de Israel, mais uma vez vem a direção do Senhor: agora você vai para a Galileia. Ou seja, em todo o tempo, se você é nascido de Deus, você é guiado pelo Espírito de Deus. Se você, meu amado irmão, é do Senhor, se você crê em Deus, tenha certeza que você é direcionado por Deus. Peça ao Senhor para ter ali a sensibilidade, estar atento à palavra de Deus, atento à direção de Deus, e Ele vai direcionar, Ele vai responder, Ele vai livrar, meu amado irmão, de todo o mal. Aonde você chegar, Ele vai estar mostrando, vai estar direcionando, vai estar abençoando, vai estar abrindo a porta para que você não venha a ser tocado, porque aquele que é do Senhor, o maligno não toca. E nasceu Jesus, nasceu o Rei dos Reis, nasceu o nosso Salvador, nasceu Emanuel, Deus conosco, nasceu aquele que nos protege e nasceu aquele que nos direciona. Mais um ponto. Vamos agora em Lucas, capítulo 2. Só avançar. Lucas, capítulo 2. Mais um ensinamento de Jesus. Jesus foi o maior exemplo de humildade. E Lucas 2 diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Ou seja, humildade. O Rei dos Reis vai ser colocado numa manjedoura, numa estrebaria, um exemplo de humildade. E Jesus manteve essa humildade. Nós, como cristãos, precisamos ser humildes. Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nós vemos Filipenses capítulo 2, né, fala a humildade de Jesus. Foi humilde, foi obediente até a cruz, até a morte de cruz. Então, nesse ponto, que nós possamos lembrar, Jesus foi exemplo máximo de humildade. Natal também é humildade. É lembrar que precisamos ser humildes. Bem-aventurança, bem-aventurados humildes. É lembrar que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, está lá em 2 Crônicas 7,14, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face. Não tem como buscar a face de Deus sendo soberbo. Deus resiste ao soberbo. Não tem como buscar a face de Deus, a presença de Deus, o poder de Deus, se não for humilde. E Jesus, sendo Rei dos Reis, sendo Emanuel, sendo aquele que veio para guiar o povo, nasceu ali, foi deitado numa manjedoura, nasceu em uma estrebaria. Que nós possamos guardar mais esse ponto do Natal, a humildade do Senhor, né? E é interessante que tem uma frase que diz: todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, o rei quer ser Deus, e Deus nasceu menino. Olha só que coisa interessante, a humildade. Então, que nós possamos lembrar e sermos humildes. E aqui mesmo no capítulo 2, versículo 8 em diante, diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, porque eu estou aqui para lhes trazer a boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura.
E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Posso ouvir um glória a Deus bem alto, meu amado irmão? Natal, vemos aqui, é alegria, é lembrar que nasceu Jesus, nasceu o Salvador, nasceu Emanuel, Deus conosco. Mas Natal também é adoração. Lá em Hebreus vai falar, foi dada a ordem todos os anjos o adorarem. E aqui aparece uma multidão, uma milícia do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, e foi dada a boa nova, grande alegria. Aqueles pastores estavam ali, daqui a pouco eles têm essa visão, a glória do Senhor brilha ao redor deles. E assim eu creio, meu amado irmão, que também é para a minha vida, também é para a sua vida. Natal é alegria. Pastor, mas eu estou em luta. Natal é alegria, é adoração. Pastor, eu estou com luta, estou enfermo, tem adversidade, tem grandes desafios a serem vencidos. Lembra que nasceu o Salvador, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, El Shaddai, meu amado irmão, aquele que morreu na cruz por nós, mas autoridade, e venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia. O nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome, e agora o Senhor está à destra de Deus, tem nas mãos as chaves da morte, chaves do inferno, e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o Todo-Poderoso. Então aqui nós vemos também que quando olhamos essa data tão linda, que o mundo tenta apagar, pessoas tentam tirar o foco de Jesus, tentam fazer com que tirem o foco de Jesus. Natal, meu amado irmão, não é Papai Noel. Natal não é apenas a comunhão. Natal é adoração ao único digno de receber toda adoração. Eles falaram, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Então esses anjos, essa multidão do exército celestial apareceu louvando a Deus. Que você possa nesse Natal lembrar que você tem um coração que louva a Deus, que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E nós conhecemos a trajetória de Jesus, da manjedoura foi até a cruz, morreu, foi colocada aquela coroa de espinhos, foi açoitado, foi cuspido, foi escarnecido, foi humilhado, aqueles cravos, aqueles pregos, foi pregado na cruz, no madeiro, mas ressuscitou. E a sua entrega, sua morte, hoje faz com que o plano de Deus se cumpriu, para exatamente o que nós lemos aqui no seu nascimento. Hoje nós temos salvação, porque foi o sangue derramado para a salvação de muitos. Nasceu o Salvador, Ele foi obediente até a morte, morte de cruz, e morreu, mas ressuscitou, e hoje através dele nós temos o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E você pode sim exaltar, adorar, agradecer. Natal também é gratidão, sermos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito. Então aprendemos aqui que Natal nasceu o Salvador, Ele te salva, Ele te guarda. Você não vai temer, meu amado irmão, a seta que voa de dia. Você não vai temer o terror noturno, porque Ele é Emanuel, é Deus conosco. Ele te salva, Ele te guarda, Ele te protege, Ele te direciona. Ele nos ensina que devemos ser humildes e que não pode faltar em nossas vidas a adoração. E você que é um verdadeiro adorador, pode se levantar nesse momento glorificando, adorando, exaltando o nome do Senhor. Foi gerado pelo Espírito Santo, o menino nasceu, o filho se nos deu, seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Natal é paz.
lemos aqui, paz na terra. Ele quer que você tenha paz, Ele quer que você tenha alegria, Ele quer que nós venhamos ter, sim, direção, proteção. Tudo isso Ele quer nos dar, quer nos proporcionar. Que não seja apenas mais um Natal, que não seja apenas mais uma data, ser motivado a estar com a família apenas por causa do Natal, a entregar presentes, a buscar a Deus, a adorar a Deus apenas por causa dessa data. Não. Nesse sentido, sempre é Natal para nós, amém? Porque Deus está sempre te livrando, te guardando, te salvando, te direcionando, te fortalecendo. Porque Ele é Deus conosco, não é somente hoje. Hoje nasceu o Salvador. Não no dia 25 de dezembro, como eu disse aqui no início, não temos como saber a data precisa, mas nasceu, mudou a história. Nossa história, a história da humanidade foi dividida antes e depois de Cristo. Nós vamos orar. Você que nessa noite precisa de alegria, lembra que Natal é alegria. Você que precisa de paz, você que precisa de uma direção do Senhor, você que precisa da proteção do Senhor, está vivendo com medo, não temas. Deus cuidou de tudo, Deus cuidou de todas as coisas. Deus foi direcionando José e Maria em cada momento, em cada etapa. Sabe, meu amado irmão, não vai faltar nada. Não vai ficar em dúvida sobre qual lado seguir. Se é para ir para o Egito, Ele vai falar. Quando for voltar, Ele vai falar, Ele vai avisar. Quando for voltar a Jerusalém, quando for voltar para ir ali, meu amado irmão, em cada momento Ele vai dizer que você vive pelo Espírito, você é guiado pelo Espírito. E isso é somente através do nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos por mais esse Natal. E te pedimos, Senhor, que o Senhor venha restabelecer novamente a paz ao coração que está aflito, a alegria, Senhor, àquele que está triste, que a boa nova, Senhor, que traz alegria. Jesus nasceu, o Todo-Poderoso, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que transforma, aquele que salva, aquele que escreve o nosso nome no livro da vida do Cordeiro. Ó Deus, abençoa, dá a direção àquele que precisa de uma direção, dá a resposta, Senhor, àquele que precisa. Protege, guarda, Senhor, Tu nos cercas por trás e por diante. Sobre nós impõe a Sua mão. Assim, ó Deus, salva, cura, liberta, renova, fortalece. Traz, ó Deus, a paz no coração e vem com um milagre. Porque, ó Deus, Natal é milagre. É proteção, que nasceu aquele que tem toda a autoridade para curar, toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra, para curar, para expulsar demônios, para libertar, para salvar, para perdoar pecados. Perdoa, Senhor, perdão, ó Deus, vem com Teu perdão. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, nossos erros. Santo Deus, como lemos na Tua palavra, nasceu o guia, nasceu aquele que nos direciona, aquele que perdoa pecados e que salva. Assim, ó Deus, oramos,
Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Aplauda bem forte o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória.